Querido Deus, nosso Pai amado, Criador dos céus e da terra, Criador, nosso Criador, nosso Redentor, nós te adoramos. Nós estamos aqui prostrados, rendendo o nosso ser, nossa vida aos teus pés. Que a nossa vida seja um cheiro suave diante do Senhor. Abençoa, Senhor, envia o teu Santo Espírito para estar aqui conosco, para que a nossa mente seja limpa, clara, para entender o recado que o Senhor tem para nós. Abençoe de maneira especial, Senhor, o Silverino, que vai trazer a palavra, o momento do Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem eu vim até aqui para conhecer o local. Tinha mais de 30 anos que eu não passava por aqui, né? Mais de 30 anos. Tinha uma escolinha ali que eu cheguei a frequentar algumas vezes. A nossa casa fica muito próximo aqui para trás. Hoje eu vejo que é muito próximo. E ontem eu várias vezes falava assim com o papai. Falei, papai, meu papai e minha mamãe estão aqui, esses dois aqui na frente. Eu falei, papai, que interessante, quando eu era criança e andava por aqui, tudo parecia tão longe. Às vezes a minha mãe falava assim, meu filho, vai lá no Tchervino e pega alguma coisa para mim. Eu falava, meu pai, eu vou chegar lá meio-dia. Eu ia até o Tchervino, pegava, voltava. Ou às vezes, quando eu vinha para a escola, parecia uma eternidade, porque tudo era muito longe. E às vezes, quando mudamos de uma casa para outra, que foi interessante, que eu olhei e está quase colado. E eu falava, gente, mas eu vou ter que ir lá naquela casa onde a gente morava, pegar milho. É muito longe. E hoje, ou ontem, quando eu vim aqui, na verdade, se você der uma boa carreira no empoçado, do começo ao fim, você faz em 15 minutos. Muito pequeno. Mas para mim tudo era muito longe, muito distante. E aí, a gente foi até uma casa que a gente morava ali no fundo, ali atrás, perto do Parque Exposição. Eu encontrei uma pessoa que era meu amigo, a gente vivia junto, era igual carne e unha. Um rapaz chamado Zé Pedro e o irmão dele chamado Jonathan. E a gente brincava muito junto, né? E aí, ali foi aquele momento de conversa. Hoje ele falou que vive mais bebendo do que fazendo qualquer outra coisa. Mas foi interessante que a gente estava ali conversando, eu falei, Zé Pedro, que interessante. Jonathan, que era o irmão dele, quando a gente era criança, você lembra que a gente reclamava de tudo para ir para a escola à distância, para ir para o rio pescar à distância? Você lembra? Ele nunca se mudou daqui, ele sempre morou no mesmo lugar, está lá até hoje, só a casa do lado assim. Eu falei, você lembra? Tudo era tão longe, mas agora, que interessante que tudo parece pertinho. Aí ele olhou para mim e falou, pertinho? Eu falei, não, tudo continua longe ainda. E aí eu pensei ali algo muito interessante. Eu aprendi uma lição. Para mim tudo ficou perto, para ele tudo continua longe. E aí entra uma coisa importante para a gente analisar. Quando a gente trabalha com pessoas, especialmente no que diz respeito à consciência, nem tudo é como a gente pensa, nem tudo é como a gente imagina, nem tudo é como a gente acaba percebendo. Porque se eu tento passar para as pessoas tudo da maneira como eu penso ou da maneira como eu percebo, talvez eu não vou ter muito êxito no meu trabalho com as pessoas. Para mim, tudo agora parece perto. Definitivamente tudo parece perto. Para o Zé Pedro, definitivamente tudo continua longe ainda. Eu saí daqui, vivi outras coisas, aprendi outras coisas, a minha mente se desenvolveu em outras coisas, e a dele continua do mesmo jeito ali, achando que ele ir da casa dele, que dá 300 metros até o Parque de Exposição, é longe. Ele segue achando que é longe até hoje. Então eu fiquei refletindo nessa situação de ontem para cá. A mensagem, de forma alguma, ela deve ser rebaixada para alcançar a todos. Entretanto, ela deve ser adaptada à capacidade da compreensão de todos. Uma pessoa, por exemplo, que sai aqui do Brasil, vai pegar o evangelho lá na África, Angola, por exemplo, eu estive em Angola agora há poucos dias atrás,
E se não houver alguma mudança, mínima que seja, na sua mente, da maneira como você vai trabalhar com aquelas pessoas, certamente você vai ter assim os piores resultados possíveis. Porque cada ser humano, ele é um mundo individual. Ele sente de uma maneira, ele pensa de uma maneira, ele responde de uma maneira, ele projeta o futuro de uma maneira, que talvez é bem diferente dos seus projetos e da maneira como que você vê o mundo. Quando a gente pensa em liberdade de consciência, a consciência ameaçada, às vezes a gente pensa somente nos países onde existe ditadura, né? Por exemplo, agora Venezuela, Angola, onde a gente tem um trabalho, já vive uma ditadura de muitos anos. Moçambique, onde a gente também tem um ministério, vive uma ditadura já de muitos anos. Mas a verdade é que tolir a liberdade de consciência, ela está em diferentes níveis, e é claro que abarca mais ou menos proporções. Mas uma pessoa, ela pode tolir, por exemplo, a consciência de um filho de 10 anos. Ela pode ser talvez um cristão, um pregador, um defensor da liberdade de consciência, enquanto tolhe a liberdade de consciência de uma criança de 10 anos, enquanto cerceia a liberdade de consciência da esposa, do esposo, enfim, de quem quer que seja. A liberdade de consciência é um dom inalienável. Como é que é a palavra? Eu sempre me enrolo com ela. Inalienável. Inalienável. É um dom inalienável. E ninguém deve interferir na consciência de outra pessoa. Esse tema, na verdade, ele é bastante difícil porque é muito complexo. Como ensinadores, eu acredito que todos nós aqui ensinamos de alguma maneira, pregamos de alguma maneira, é muito complexo para quem prega a palavra entender o limite até onde eu devo ir sem forçar a consciência de outra pessoa, sem violar a consciência de outra pessoa. Porque comumente nós só olhamos a violência que é feita à consciência em níveis maiores, do tipo, é proibido fazer isso em tal país ou é proibido fazer aquilo. Mas o fato é que a falta de liberdade de consciência, ela está presente em todas as camadas da sociedade. O dono da empresa cerceia a liberdade de consciência do seu diretor. O diretor da empresa cerceia a liberdade de consciência do vice-diretor. O vice-diretor cerceia a liberdade de consciência do encarregado de uma obra. O encarregado da obra cerceia a liberdade do mestre de obra. O mestre de obra cerceia a liberdade do pedreiro e o pedreiro do ajudante. De maneira que cercear a liberdade de outras pessoas no que diz respeito à livre escolha de consciência é algo que alcança todas as camadas. E nós vamos estar nesses dias aqui reunidos, estudando justamente sobre esse assunto de maneira mais ampla, o fato de um dia existir uma união com a igreja e o Estado, e nós sabemos que esta vai ser a escala maior de se tolir a liberdade de consciência das pessoas, e nós estamos, na verdade, dando passos rápidos para isso. Eu até vi um videozinho ontem, um homem chamado Jonathan Berry, está possivelmente para ser eleito o chefe do sistema jurídico trabalhista dos Estados Unidos, e ele já tem uma pauta para o ano de 2025, e nessa pauta, né, se vocês verem até na Terceiro Anjo, tem esse vídeo lá, fala que um dos planos dele ainda em 2025, regularizar as questões trabalhistas, que as pessoas que forem trabalhar no domingo, que eles chamam de sábado, que recebam o dia dobrado. Mas que o objetivo é fazer com que as pessoas não levem os funcionários para os trabalhos sabáticos, mas aqueles que são cristãos sinceros, ele mesmo fala, esse homem, o Barry, ele mesmo fala que se você é um sabatista, ou seja, guarda o sábado como nós, eles então ficarão encarregados de guardar o seu dia, mas que sejam fiéis a esse dia. E aí a gente pode pensar, poxa, mas isso é uma bênção, então quer dizer que eles não vão atrapalhar o adventista de guardar o sábado? Entretanto, vão querer posturas mais rígidas do Estado quanto ao repouso dominical? O problema é que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar.
E aí entra também uma questão que é a diferença de tolerância e direito. Tolerância e direito são duas coisas bem diferentes. A tolerância é quando eu vou tolerar você fazer algo que eu não gostaria que você fizesse. Agora, o direito é você, por direito, ter a abertura de fazer aquilo. Nós vamos trabalhar um tema só sobre isso. Direito e tolerância. Nós vamos usar a história de John Byington para falar desse aspecto. Que existe uma diferença muito básica entre tolerância e direito. O fato de alguém permitir que os adventistas continuem observando o sábado é tolerância. Mas nós sabemos que isso não deve ser tolerância, isso é um direito que o adventista tem, não tolerância. Então, este homem, Jonathan Berry, ele já está trabalhando nessa pauta, para que haja, então, a influência dos estados para que o domingo seja o dia observado. Isso não deve nos surpreender, porque durante 1260 anos, qualquer pessoa, e essa é uma informação que a gente aprendia, né, até na escola, quem estudou, uma pessoa que não observava o domingo, ou que não acompanhava os ditames da igreja predominante da época, o papado, nós sabemos que mais de 100 milhões de pessoas foram terrivelmente martirizadas. Então eu gostaria de discutir com vocês esses temas. Eu preparei 8 palestras, e dessas 8 palestras eu vou apresentar 4. Mas justamente eu fiz 8 porque eu quis fazer sobrando, para realmente eu ver o que seria melhor a gente avançar. E eu gostaria de refletir com vocês na história, para iniciar, de um personagem, Glenn Miller. Porque eu acredito que a história dele vai expressar bem essa ideia de que o homem ele é limitado para poder entrar em alguns aspectos de consciência. Por exemplo, só pode existir liberdade se existir lei. Porque sem lei não é possível existir liberdade. Por causa de 2 pontos básicos. A desproporcionalidade das forças e os interesses conflitantes. Imagina só, existe justiça se eu e o Gabriel, que está me filmando aqui, se a gente fala, não, a gente vai lutar agora e vamos ver quem é o mais forte. Fica um tanto óbvio quem é que vai ganhar essa luta. Então, sem a lei e a desproporcionalidade das forças, levaria com que os fortes oprimissem os fracos. Mas, mesmo sem a lei, existe um problema. Por quê? Porque da mesma maneira que o forte cerceia a liberdade do fraco, sempre poderá existir um mais forte que aquele forte. Então, mesmo o forte, constantemente vai estar em risco de ter a sua liberdade cerceada. O segundo ponto é os interesses conflitantes. Se uma pessoa mora aqui e do lado tem outro vizinho, e esse vizinho aqui gosta de ouvir louvores, ainda que sejam gospel e tal, e coloca a caixa de som dele no último e fica a noite inteira numa vigília. Interesses conflitantes. Talvez do lado ali você quer guardar um dos 8 remédios e dormir, não vai conseguir, porque o seu vizinho vai ouvir ali a música alta. Ou escalando para níveis mais complexos, se eu quero adotar a religião de um filisteu, por exemplo, e sacrificar crianças, e especialmente as suas crianças. Naturalmente, os interesses conflitantes vão se chocar, porque eu não quero que ninguém sacrifique o meu filho. Mas aquela pessoa, para fazer os rituais religiosos, como até acontece em alguns países da África, especialmente, por exemplo, na África, um lugar chamado Mochico, o número de crianças que desaparecem é muito grande, porque eles pegam essas crianças e roubam para fazer rituais. Então, a liberdade religiosa dessas pessoas que querem fazer esses rituais, por causa do interesse conflitante, acaba fazendo com que outros sofram o resultado da minha liberdade. Então, é necessário existir a lei para que haja a proporcionalidade de todos. Então, por causa de existir a lei, aquele que é mais fraco e o que é mais forte vão desfrutar do mesmo direito ou do mesmo acesso à liberdade. A Bíblia diz que seremos julgados pela lei da liberdade.
Salmo diz, né? Ouvirei as suas palavras, sim, escutarei sobre a liberdade. Então a lei de Deus proporciona essa liberdade e a lei de Deus também sanciona, como diz o livro de Romanos, capítulo 13, sanciona a existência de leis civis que são uma bênção para nos proteger também. Fato é que quando estas leis civis se corromperem totalmente, unindo-se ao Estado, é que nós vamos ter o problema. As leis governamentais em si são uma bênção, enquanto o Estado é laico. Mas se o Estado for um Estado teocrático, nós vamos ter sérios problemas. Porque dentro de um Estado teocrático, assim como acontece no Oriente Médio, em muitos lugares, e o que a gente acredita pela profecia que vai acontecer no mundo todo, se você desobedece uma doutrina de uma denominação, a denominação que vai ser a predominante, naturalmente você estará infringindo uma lei do Estado. E se você infringir uma lei do Estado, você vai ser preso, julgado e, em muitos casos, as pessoas vão ser mortas em decorrência disso. Então, enquanto nós ainda desfrutamos de liberdade e quando nós olhamos para as profecias, tudo indica que essa liberdade está muito próxima de ser totalmente removida, retirada. Eu até vi hoje um videozinho onde o Trump, ele estava assinando vários documentos, justamente falando nesses documentos que durante esse ano ele quer novamente trazer a igreja ao favor do Estado. E isso praticamente são ecos de decreto dominical. Isso praticamente são ecos de que se a América do Norte adota uma religião oficial do Estado e replica isso para o mundo todo, nós vamos enfrentar sérios problemas, vamos encarar sérios desafios. Eu não sei quantos viram um videozinho que o Trump fez, em que ele colocou uma imagem de ouro dele lá na faixa de Gaza. Vocês viram esse videozinho? Ele colocou na sua página oficial uma estátua gigantesca de ouro, toda a faixa de Gaza, que vive um cenário de guerra já há muitos anos, tudo foi ali restaurado nesse videozinho que ele fez, e colocou lá no meio uma estátua enorme dele, gigantesca, toda de ouro. Irmãos, eu não acredito que ele tenha feito isso de maneira inocente ou inconsciente. Eu acredito muito bem que ele sabia o que estava fazendo e que, na verdade, era uma réplica de Daniel 3, aquilo ali, somado a toda a situação que tem acontecido. E, na verdade, eu acho que até esse tarifaço do Trump é um ensaio para ver como os outros países vão se comportar diante das sanções que os Estados Unidos estão fazendo. E nós sabemos que pela profecia, Apocalipse 13, verso 11 em diante, a besta da terra vai ser o principal agente para tolir a liberdade de consciência das pessoas. E vocês se recordam durante a pandemia que todo mundo tinha que usar máscara? Se você estivesse ou não doente, tinha que usar máscara. E é claro que eu também não sou contra a máscara, mas quantas pessoas também falaram que a máscara não serve de nada, que ela passa vírus do mesmo jeito? Se eu boto um tecido no meu rosto, o vírus vai passar do mesmo jeito. Tanto que se eu pego uma máscara e assopro nela, o vento vai sair do outro lado. Então, várias pessoas, vários cientistas foram a público e falaram, olha, esse negócio da máscara não funciona. O vírus vai passar pela máscara. O vírus passa por aqui. O vírus passa pelas laterais. Eu que tenho barba, por exemplo, a máscara não fecha. Ou seja, tudo isso pode não ter passado também de um ensaio para sentir como que a população vai reagir diante de imposições que não se tem muito fundamento. A questão da vacina mesmo. Quanta polêmica se gerou essa questão da vacina. E eu me lembro até um dos principais elaboradores ali de uma das vacinas, alguém filmou ele lá e ele falou que ele não ia tomar porque não se tinha garantia da segurança dessa vacina, mas todo mundo, né, teve que tomar. Enfim, poucos aí não tomaram, mas a maioria acabou tomando e muitos aderiram a essa ideia, acharam que aquilo ali seria o correto. Enfim, o fato é que todo o cenário está sendo armado como um grande ensaio. E aí eu até me lembro de uma palavra do Rodrigo Silva, que eu achei que ele foi muito feliz nessa fala dele. Alguém perguntou assim, Rodrigo, mas você acha que no decreto dominical todas as religiões vão se unir?
os muçulmanos, os evangélicos, os cristãos em geral? Você acha que todo mundo vai se unir mesmo, homossexuais, etc.? Ele falou, olha, eu não sei se todo mundo vai se unir, mas uma coisa eu sei, que todo mundo usou a máscara. E eu achei que ele foi muito feliz nessa fala. Ou seja, existem mecanismos que podem ser acessados que vai tolir a liberdade de consciência das pessoas. E, na verdade, hoje o sistema educacional já tem trabalhado de maneira muito efetiva há longos anos para atenuar a capacidade de questionamento das pessoas. Então é interessante que hoje, se uma pessoa chega e fala assim, olha, toma isso aqui, sei lá, se impõe qualquer lei aí, as pessoas aceitam tudo. As pessoas aceitam tudo sem questionar. E é claro que a gente não está falando aqui que devemos agora sair por aí como baderneiros, não é isso. Mas nesse afã de aceitar tudo, muitas vezes nós nos comprometemos e comprometemos também as pessoas que estão próximas a nós. Então, esta metodologia de hoje, por exemplo, de educação, que uma criança entra numa sala de aula e aprende um monte de coisa que ela nunca vai usar aquilo na vida, acaba cerceando a capacidade daquela criança de desenvolver alguma coisa. Tanto que nos Estados Unidos, o sistema de educação, você seleciona o que você vai estudar dentro daquilo, né, em muitas universidades, daquilo que você acha que você vai atuar na sua vida. Você não precisa aprender um tanto de coisa que realmente aquilo não vai ter valor nenhum. Ideologia de gênero, que agora você precisa aprender, se submeter a tantas situações. Eu tenho vários amigos que estão deixando de ser professores. Eu tenho um amigo do Maranhão que lecionou uma vida inteira, ele era professor de matemática, e na escola onde ele dava aula, falaram, você vai ter que ter pelo menos uma pauta durante o período falando sobre orientação de gênero. Pô, mas eu sou professor de matemática, o que eu vou falar sobre orientação de gênero? Mas todos os professores nessa escola teriam que falar. E aí o que ele fez? Falou, quer saber? Então largou o magistério, vou deixar de ser professor. Vou vender açaí, vou vender livro, vou fazer qualquer coisa, mas não vou lecionar mais. Então tem existido de maneira, hoje nem imperceptível mais, mas de maneira escancarada, um trabalho para dosar a submissão da população. Então, essa questão agora, por exemplo, do tarifaço do Trump, ele colocou altos índices de tarifa em cima da Colômbia, né? E aí a Colômbia falou que não ia aceitar os refugiados, ele aumentou a tarifa, enfim. Só sei que não demorou 2 dias, eles foram lá, meio que se retrataram, pedindo desculpa e tudo se organizou. Então, assim, o que tem acontecido, na verdade, é um experimento social a nível mundial para ver se o povo está pronto para fazer o quê? Para baixar a cabeça e não questionar nada. Não questionar nada. E é interessante que isso tem permeado diferentes situações. E não adianta a gente pensar que isso é coisa só do Trump, isso é coisa só do Oriente Médio. Eu posso contar para vocês um caso que aconteceu sábado passado, por exemplo. Sábado passado, a gente tem um trabalho em Angola. E há umas 3 semanas atrás, eu fui a Angola, eu fui pregar em um evento, e eu nem falei sobre teologia, eu falei sobre neuroplasticidade, que eu estou fazendo agora uma graduação em neurociência, então eu falei sobre neuroplasticidade lá, que é um tema que pediram, que seria importante para aquele público ali. E foi interessante que foi um amigo, né, falou, olha, eu vou trazer aqui 6 pessoas que eu estou estudando a Bíblia, 6 jovens, uma de 15 e o mais velho de 23 anos, batizados todos há menos de 1 ano. E esses jovens, eles já há algum tempo têm estudado com esse irmão Carlos, que é um irmão, assim, doutrinariamente falando, muito sadio na doutrina. E aí o pastor sempre falava com eles, olha, não estudem com esse rapaz, lugar de estudar é na igreja, para que estudar fora da igreja? Para que ir lá sábado à tarde estudar? Já não tem um culto de manhã? Você estuda aqui de manhã, vai para sua casa, vai ver um filme, vai fazer qualquer coisa, mas não precisa estudar à tarde. E aí esses jovens insistiram em estudar. E aí culminou na minha ida até lá, que o pastor falou, olha, se vocês forem para esse evento, eu vou excluir vocês. E acabou que os jovens foram, acharam que não ia ter esse problema. E realmente, sábado, não foi feito comunicado. Só o pastor falou, olha, sábado eu queria conversar com vocês um assunto rapidinho. Eles foram, chegou lá, estava toda a igreja lá e excluíram. Então não teve comunicado, não teve votação, não teve nada, simplesmente informou. Eu tenho até o áudio desse momento, né?
uma das pessoas gravou o áudio. E aí eles simplesmente, indiscriminadamente foram excluídos. E, inclusive, uma das pessoas, o sexto que foi excluído, não era nem daquela igreja, era de uma outra igreja e foi excluído junto. Ou seja, uma igreja excluiu um membro de outra igreja. Era adventista. E ninguém... Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a questão do efeito manada. Ninguém questionou. Falou assim, mas pastor, esse rapaz aqui não é de outra igreja? Isso não é contra o manual? Mas pastor, será que... sei lá, ninguém, mas não, a gente não notificou. Será que não é errado? Não teria que ter notificado antes? Mandado a carta que todo mundo recebe, etc. Então, esta ideia de ir trabalhando e subjugando as massas para que elas aceitem tudo, sem simplesmente questionar nada, isso tem acontecido nas diferentes camadas da sociedade. Muitos coaches na igreja também. Para isso tem acontecido assim, em escala de governo, escala de educação, escala de religião, enfim, nos diferentes âmbitos da sociedade tem existido essa tentativa de derrubar a nossa consciência. A nossa consciência precisa ser elibada, ereta, aguçada. E Satanás tem trabalhado nas diferentes camadas para poder remover de nós essa capacidade sequer de raciocinar e pensar. Mas isso é certo ou isso é errado? Será que a gente deve aceitar isso ou não aceitar? Será que o meu direito de ir e vir deve ser cerceado ou não? Mas se o meu direito de ir e vir ser cerceado, o que eu faço? Eu fico quieto? Eu vou protestar? Eu vou procurar alguém? Ok, ninguém é obrigado a procurar ninguém, ok? Se a pessoa também quer sofrer o dano, não tem problema. Mas o que eu proponho aqui é o seguinte, que pelo menos nós precisamos ter um entendimento daquilo que está sendo feito de maneira correta ou daquilo que está sendo feito de maneira inadequada. Então, esses jovens terem sido excluídos extrapolou todos os limites, mesmo administrativos. Então, era para algum ancião, alguém dentro daquela igreja, falar, olha, não tem como a gente conceber com isso aqui. Porque vamos pelo menos seguir os passos. Mas isso não aconteceu. Então, isso, imagina só, se dentro da igreja de Deus isso acontece, imagina no mundo, como que não é? Imagina nos governos, o que não acontece. Então, nós estamos olhando para um cenário hoje que está muito fértil. Imagina só, o Papa morre agora. O Papa Francisco. Nós agora vamos ter a eleição a partir do dia 17, o conclave, um novo Papa. O próprio Trump, ele falou outro dia, não sei quantos viram esse vídeo assim, eu queria ser o Papa. Ele falou que queria ser o Papa. Então, ele falou assim, eu vou influenciar esse conclave da maneira que eu puder. Porque ele tem a intenção que um cardeal americano seja eleito como novo pontífice da Igreja Católica. Então, praticamente, o que nós estamos vendo diante de nós, realmente, é o cumprimento da profecia bíblica. A imagem da besta se formando diante dos nossos olhos. E é claro que, diante desse panorama que agora se apresenta diante de nós, nós precisamos, irmãos, entender que a nossa consciência ela não pode ser dirigida por outras pessoas. Porque se a nossa consciência começar a ser dirigida, nós vamos ser inválidos. Nós vamos ver textos ao longo da minha apresentação aqui, nos próximos dias, que diz que tem pessoas que permitem a sua consciência ser violada, e a palavra de Deus diz que ela nunca mais ela vai conseguir recobrar o perfeito discernimento da sua consciência. Permitir que alguém viole a nossa consciência, o nosso poder de escolha, é algo muito grave. Quando nós olhamos para os ensinamentos de Jesus, em momento algum nós vamos ver o Senhor Jesus, de alguma maneira, coagindo a consciência de alguém. Ele sempre levava as pessoas a uma decisão, mas por livre escolha. Não porque ele coagia, não porque a pessoa se sentia inibida, porque é muito comum às vezes você falar assim, poxa, eu já falei para essa pessoa sobre o sábado 10 vezes e ela não aceitou, já está perdida, enfim, espragueja de alguma maneira. Outros falam, já falei da reforma de saúde, não aceitam ou isso ou aquilo. Irmãos, como mensageiros de Deus, simplesmente nós vamos dar um recado.
Se a pessoa vai aceitar ou não, já não é obrigação nossa mais. Já não é mais da nossa jurisdição. Eu gostaria de falar com vocês sobre isso, porque isso traz um alívio muito grande. Porque eu tenho visto muitos mensageiros, especialmente da verdade presente, sofrendo, querendo fazer um papel que o Espírito Santo deveria fazer, que não é nosso papel. Pessoas sofrendo, falam, poxa, mas eu falei, angustiado. Não, a gente não tem que se angustiar com isso. É claro que nos angustiamos pelas massas que se perdem, mas Deus não exige isso de nós. O que Deus quer que façamos é apresente a mensagem, falada e vivida. Quem aceitar, amém, mas quem não aceitar, aí já não é comigo mais. Por quê? Porque todos precisam ter liberdade para poder escolher seguir o caminho da cruz ou não. Todo mundo vai ter o seu tempo também. E é muito perigoso quando a gente acredita que a gente precisa entrar nesse meio. Eu quero ler agora esse texto aqui de Guilherme Miller. Creio que muitos já conhecem esse texto. Primeiros Escritos 257. Olhem só, prestem atenção nesse texto. Pega aqui nos óculos, que as vistas já estão... Passa dos 40, tudo começa a piorar. Minha atenção foi então chamada para Miller. Ele parecia perplexo e estava quebrantado por ansiedade e angústia por seu povo. O grupo que havia estado unido no amor em 1844 estava perdendo a sua fé, apoiando-se uns aos outros e opondo-se uns aos outros e caindo num frio estado de apostasia. Ao contemplar isto, o sofrimento consumiu as forças de Miller. Eu vi líderes observando-o, temerosos de que ele aceitasse a mensagem do terceiro anjo e os mandamentos de Deus, e que ele se inclinava para a luz do céu. Quando ele se inclinava para a luz do céu, estes homens elaboravam algum plano para afastar-lhe a mente. Muito obrigado, querido. Uma influência humana foi exercida para conservá-lo em trevas e reter a influência de Miller juntamente com aqueles que se opunham à verdade. Finalmente, Miller levantou a sua voz contra a luz do céu. Depois de tanta pressão que colocaram em cima dele, essa mensagem é falsa, a mensagem dos 3 anjos é falsa, 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 diz. Finalmente Miller levantou a sua voz contra a luz do céu. Falhou ao não receber a mensagem que teria explicado plenamente o desapontamento e lançado luz sobre as suas energias exauridas e lhe dando esperança. Então o que ele fez no final? Finalmente Miller levantou a sua voz contra a verdade. Imagina só, se a gente parasse por aqui, o que a gente ia dizer de Miller? Que ele estaria salvo ou perdido? Naturalmente a gente diria que ele estaria perdido, né? Por quê? Porque ele levantou a sua voz contra a mensagem de Deus, a mensagem verdadeira. Ele combateu a verdade. Ele combateu a verdade. Ele se apoiou na humana sabedoria, em vez de na sabedoria divina. Mas debilitado por árduos trabalhos na causa do seu mestre e pela idade, não foi então responsabilizado por aquilo que fez. Então aqui Deus está falando que é aquilo que a gente não consegue ver, o que vai aqui no coração. Então ele combateu a verdade, mas ele fez em sã consciência? Não. Deus permitiu-lhe cair sobre o poder de Satanás, o domínio da morte, e escondeu-o na sepultura, afastando-o daqueles que estavam constantemente desviando da verdade. Moisés errou quando estava prestes a entrar na terra prometida. Assim também, Miller errou quando estava perto de entrar em Canaã celestial, em permitir que sua influência fosse levantada contra a verdade. Outros, entretanto, pagarão por seu pecado. Os anjos vigiam o precioso pó deste servo de Deus, e ele surgirá
incorruptível ao som da trombeta. Amém. Então nós sabemos que ele morreu salvo. Mas qual foi a sua última atitude? Combater a verdade. Combateu a verdade, claro, da mensagem dos 3 anjos. Irmãos, é por isso que a palavra diz que, 1 Coríntios 4, 5, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas que estão ocultas nas trevas, e então ele dará a cada um segundo o seu galardão. O ser humano não tem condições de ir no profundo do coração de um outro ser humano. E talvez mesmo que aquela pessoa aparentemente ao início não aceite a mensagem, Deus sabe o tempo de cada pessoa. Por exemplo, Nabucodonosor, no capítulo 1, ele teve evidência do poder de Deus, sendo superior ao poder dos deuses de Babilônia? Ele teve os jovens mais inteligentes, toda aquela proeminência dos jovens hebreus, tanto que ele exaltou aqueles jovens em Babilônia. Em Daniel 2, ele teve evidências? Teve. Daniel revelou um sonho que o rei nem mesmo falou qual era. E ele falou, bendito seja o seu Deus, Daniel. Mas não aceitou de maneira de coração. Em Daniel 3, ele teve evidência? Ele viu 3 hebreus dentro de um forno aquecido. Ele viu o próprio Jesus ali dentro. E emitiu um decreto para que todos adorassem a Jesus, adorassem a Deus. E novamente mergulhou na apostasia. No capítulo 4, ele teve também? Ao início da sua jornada, teve. Daniel revelou um sonho para ele. Ele aceitou, falou que era a voz de Deus, se voltou novamente contra Deus. E aí ele fez o quê? Passou 7 anos comendo capim. Somente depois ele se recobrou de 7 anos e verdadeiramente se entregou ao Senhor. Mas olha só a longa jornada. Imagina só, se uma pessoa vê Jesus mesmo, Jesus, igual Nabucodonosor viu, e não aceita, o que a gente vai falar dessa pessoa? Essa pessoa está perdida. Essa pessoa aí não tem condições dela se salvar, não. Ela passou do limite. Mas olha só a experiência de Nabucodonosor. A experiência de Salomão, outro exemplo. Teve 1000 mulheres, contrária à vontade do Senhor. Ele estabeleceu em Jerusalém um centro enorme de adoração pagã, o maior que existia. E nesse lugar ele queimava os filhos dos judeus aos deuses pagãos. Ele se deitava com homens. Ou seja, toda sorte de miséria que uma pessoa pode praticar, Salomão praticava. Imagina só, se a gente analisasse o caso de Salomão, o que a gente iria dizer de Salomão? O que vocês acham? Perdido. Completamente perdido, né? Homossexual, adúltero, polígamo, assassino, ladrão, opressor, idólatra, enfim, tudo de ruim que a gente pode imaginar, Salomão se enfiou. Mas o que acontece com Salomão lá no final da sua vida? Vaidade das vaidades, da vaidade. Correr atrás do vento. O que acontece com Salomão no final de sua vida, antes de morrer? Se arrepende de tudo. Escreve o livro de Eclesiastes e se volta para o Senhor, depois de uma vida de iniquidades. Então, amados, cercear a liberdade de consciência das outras pessoas são de níveis muito, muito amplos. Não dá para dizer, não, a minha liberdade foi cerceada porque o meu chefe falou que eu tenho que trabalhar no sábado. Mas talvez quando eu chego em casa eu cerceie a liberdade da minha esposa, do meu filho. Então, na verdade, a tirania, ela é algo intrínseca à nossa natureza. A tirania é algo intrínseco à nossa natureza. Por isso nós precisamos clamar constantemente a Deus para que Ele renove a nossa natureza. Porque senão, da mesma maneira que nós somos cerceados, nós vamos cercear. Vocês podem ter certeza disso. Quem mais perseguiu segundo o grande conflito? O papado ou a igreja reformada quando começou a perseguir? A própria igreja reformada. O grande conflito diz assim que
eles aprenderam muito bem, ali depois de 321, né, o concílio ali de Constantino, 25, etc., todos os eventos que aconteceram ali, Grande Conflito, capítulo 2, fala que os cristãos que aderiram à religião de Constantino, misturada ali com o paganismo, perseguiram com mais ferocidade do que o próprio Império Romano. Então, está na genética do ser humano oprimir a consciência do outro. E é por isso que Deus quer mudar o quê? Ele quer mudar a nossa mente. Ele quer nos dar um novo coração. Coração e mente é algo conectado na Bíblia. Ele quer nos dar uma nova mente, nos dar um novo coração, para que não venhamos a cercear ou oprimir a liberdade, ou remover a liberdade das pessoas. Eu quero ler para vocês um outro texto aqui. Desejado 550 diz: em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ah, mas se a pessoa quer fumar, tem que deixar livre? Tem que deixar livre. Em questões de consciência, você dá a mensagem e ali termina o seu trabalho. O seu trabalho que continua agora é o quê? Oração, buscar outro meio de falar, mas nunca forçar. Imagina, Daniel 3, Nabucodonosor falou: olha, esse Deus é o verdadeiro, então vou fazer logo um decreto aqui. E fez um decreto, todo mundo tem que adorar. Errado. Vocês se recordam, em 1888, quando H. Jones teve que ir no Congresso americano, no dezembro, que ia sair uma lei dominical, e aí o senador Bly, no 50º Congresso americano, fez uma emenda de lei para que o domingo fosse observado por imposição de lei, e ele fez uma eloquente argumentação, e aí o juiz no final, ou em algum momento na parte final, falou assim, falou para Jones, falou: olha, então quer dizer que não pode. Então, e se eu colocasse que nós deveríamos impor a adoração no sábado? Aí você iria aceitar, né? Ele falou: não. Da mesma maneira eu seria contra. Se você colocasse na sexta-feira, eu também seria contra. Por quê? Porque em questões de consciência, a alma precisa ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito de outro, julgar por outro, ou prescrever regras ou deveres para outros. E isso aqui é uma grande verdade no âmbito da alimentação. Porque o que surge de regra e dever aí no âmbito da alimentação não é uma brincadeira, hein? Deus dá a toda a alma liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Ninguém tem o direito de imergir sua individualidade em outra. Em tudo quanto envolve princípios, talvez alguém pode pensar, mas regra é isso. Não, está falando de princípio. Tudo quanto envolve princípios, cada alma precisa ser deixada inteiramente livre. Vocês não acham que isso é uma bênção? Vamos falar a verdade. Vocês não acham que isso é uma bênção? É uma bênção para a gente que desfruta desse benefício, mas é uma bênção para quem trabalha pelas almas também. Você não precisa querer abrir a cabeça da pessoa com o machado e enfiar coisa ali dentro. Você fala o que tem de falar, segue os estudos, mas quem vai trabalhar para aquela alma tomar a decisão ou não, vai ser o próprio indivíduo. Olha só esse outro texto, manuscrito 573, diz assim: o homem que engrandece seu próprio ofício ao atuar em qualquer linha, a fim de obrigar a consciência de outro, seja um presidente da conferência geral, seja o presidente de uma conferência menor, seja o ancião da igreja, ou diácono, ou mesmo um membro leigo da igreja, que tenta impor, está fora da linha de Deus. O Senhor foi desonrado pelas deturpações que enfraquecem e despojaram alguns dos seus servos e os privaram da oportunidade de empregar os seus talentos como deveriam em suas consciências. Estas pessoas estão usando mal o poder que têm. Então, tá vendo? Começa lá de cima, o presidente de conferências menores, ancião, diácono e membro comum. Então, cercear consciência de pessoas não é só quem está em cargos de importância, não. Qualquer um pode cercear a liberdade de outra pessoa. Manuscript Releases, volume 5, 573. Manuscrito 9, 150 diz: repetidamente tenho trazido advertência. Nunca coloquem como presidente de uma associação um homem que suponha que tal posição
lhe outorga o poder de ditar e controlar a consciência dos membros. Glória a Deus. Então, o texto é claro. Ele diz que não deve ser colocado como líder quem? Uma pessoa que acredita que o posto lhe dá o direito de controlar e ditar a consciência dos membros. Manuscrito 12, página 47, página 48. Aqueles que tentam forçar as consciências de seus semelhantes fazem isso porque Cristo não está habitando mais em seu coração. Irmãos, então quando uma pessoa tem esse ímpeto de querer forçar, não, mas é isso que está escrito, não, mas tem que ser assim, não, mas tem que ser assado, é porque a pessoa já perdeu o poder do Espírito. E quando nós não temos mais o poder do Espírito, o que nós vamos usar? A força. Nós vamos usar o braço forte, a opressão. Então, por exemplo, quando um marido em casa, e é claro que eu sei que Afonso Cláudio, não existe nenhum marido ditador, amém? Amém. Mas quando um marido é ditador em casa e tenta impor o seu posicionamento dentro de casa, é porque ele já perdeu o quê? Ele já perdeu o poder do Espírito Santo. Ele já perdeu o poder do Espírito. Quando uma mãe tenta impor o dever para um filho, impor, ela já perdeu o quê? Ela já perdeu também o poder do Espírito. Como já pequei isso, meus filhos? Porque o poder do Espírito Santo é o que traz o convencimento, quer seja de um marido para uma esposa ou de uma mãe para um filho. Na verdade, eu não sei se vai ser uma das palestras que a gente vai abordar, mas muitos pais recorrentemente estupram a consciência dos próprios filhos. Por exemplo, quando um pai e uma mãe pregam ou na igreja apresentam uma imagem ou dizem ser uma coisa e em casa são o oposto daquilo, eles estão estuprando a consciência das crianças. Por quê? Porque como adultos a gente consegue separar essa situação, mas a criança não consegue separar. Então ela vai ter uma imagem, vai ter uma discrepância naquilo que ele ouve num lugar e naquilo que ele ouve em outro lugar. Então uma pessoa, quando ela usa a força, que não seja a força eloquente do argumento coberta pelo Espírito, é porque ela já não tem mais Jesus no coração. E aí a maneira que ela vai atuar para trabalhar é essa maneira. Ela vai impor mesmo. Não, é eu que mando e pronto. Então, por exemplo, eu já escutei muitas vezes pais falarem, aqui dentro quem manda sou eu. Então, o que ele está falando para a criança? Olha, você não tem casa. Você mora de favor aqui dentro. Se a gente entende que uma família, o filho também faz parte da família, essa palavra jamais deveria sair seja bem-vindo, meu amado. Jamais deveria sair da boca de um pai. Aqui dentro quem manda sou eu. Porque você vai estar totalmente desautorizando e acabando com a virilidade daquela criança. Ela vai, então, quer dizer que eu moro de favor aqui? E aí depois, quando tem 17, 18 anos, a criança quer picar o pé, o pai fala, onde foi que eu errei? Ora, a vida inteira você falou que a casa dele não era ali, então naturalmente ele vai procurar a casa dele. Não deixa de ser uma maneira de abuso. Por quê? Porque ali entra aquela questão da desproporcionalidade, lembra? A desproporcionalidade das forças. Quem é mais forte? Os pais ou a criança? Ou o jovenzinho? Os pais. Então, naturalmente, a palavra dos pais é que vai ser a soberana. E com isso vai estar fazendo o que com a consciência da criança? Simplesmente espedaçando. Então esta fala, aqui mando eu, ou aqui eu que dou as cartas, são falas perigosas. Porque são falas que vai delimitar direitos e liberdade que a pessoa tem dentro daquele local. E se você fala isso para a pessoa já vai entender que na verdade ela é um elemento externo àquele seio ali. Por isso que eu achei bem interessante as palestras do Joshua White, que esteve no IESH agora, ele falou sobre educação, e eu vou dizer a verdade para vocês, eu fiquei maravilhado, porque eu nunca vi uma pessoa falar sobre a verdadeira educação como aquele irmão falou. E ele sempre falou que os filhos, se eles não se sentem parte integral do seio da família, naturalmente eles vão se sentir deslocados. E é por isso que todo trabalho bem sucedido, que muitas vezes a gente começa pelas crianças, não deveria começar pelas crianças.
A gente começa no nível de crianças e adolescentes, deveria começar pelos pais, porque são os pais que vão trazer a representatividade de um lar funcional. Aqueles que tentam forçar a consciência dos seus semelhantes fazem isso porque Cristo já não habita mais em seus corações. Eles, agora, olha só que interessante, prestem atenção, eles nem percebem mais, mas estão já revelando os atributos de Satanás. Então é aquela pessoa que usa o nome de quem ainda para impor ali? O nome de Deus ainda. Falam, Deus não vai ser desonrado dentro da minha casa. Eu me lembro de um caso que um jovem, 15 anos, saiu de casa, rebelde e tal, e depois de uma longa situação, ele decidiu voltar. Eu até me envolvi um pouco nisso, conversei com o jovem. Ele falou, olha, pai, eu vou voltar, mas eu não vou parar de comer carne não. E esse irmão era, né, vegetariano e tal. Eu não vou parar de comer carne não. Ele falou, então nem volta, porque dentro da minha casa carne você não vai comer não. E o menino tinha 15 anos. Então não era muito melhor ele trazer o menino para perto de si e retomar um trabalho ali, já que ele não queria, né? Mas é o que acontece? A pessoa que perde o Espírito Santo, ela começa a ter essa intolerância e não percebe mais. Irmãos, isso aqui é que é triste, tá? Isso aqui está falando de pessoas que, nós vamos num dos temas ver, um comentário de Timóteo que fala assim que pessoas têm a sua consciência cauterizada. O que é a cauterização? A cauterização, ela mata o tecido. Ela mata o tecido. Se você vai, por exemplo, carimbar o gado, né? O pessoal que tem muito gado, você carimba o gado ali, ó, pá. O que acontece naquela parte que o ferro queimou? Não nasce pelo. Por que não nasce pelo? Porque morreu o tecido. Então, uma pessoa que tem a mente cauterizada, ela já não tem mais capacidade de enxergar as suas próprias atitudes. E isso é uma coisa muito, muito, muito terrível. A pessoa ter a consciência cauterizada, ela torna-se inapta para o trabalho de Deus. E quantas pessoas, meus irmãos, têm às vezes ocupado esta posição que eu estou aqui, que Deus tenha misericórdia de mim, que eu não seja um destes, mas que tenha sua consciência já cauterizada. E a maneira que a pessoa prega e abre a boca para falar, irmã Cleoma, tudo bem? Seja bem-vinda. Já fica claro isso. Então, quando uma pessoa, por exemplo, vai pregar e você sente mais que aquela pessoa está querendo matar as pessoas do que salvá-las, pode ser que ela já tenha sua mente cauterizada, não percebe mais que, na verdade, ela já perdeu o Espírito Santo e segue nessa direção. Aqueles que tentam forçar a consciência de seus semelhantes fazem isso porque já não tem Cristo mais habitando no coração. Eles não percebem, mas revelaram já os atributos de Satanás. Que coisa terrível. Que se deleita em torná-los, ou seja, Satanás vê que aquelas pessoas não têm mais Jesus no coração, está revelando os seus atributos, e o pior que está falando aqui, irmãos, não está falando do assassino, não está falando da gente, né? Como a gente viu no contexto aqui, está falando de presidente da conferência geral, do presidente das conferências menores, está falando dos anciãos, está falando dos diáconos e está falando dos membros comuns. Ou seja, pegou todo mundo na igreja. Por isso que não dá para pensar só em fulano ou em Bertano. Qualquer um de nós pode estar nessa situação. Eles não percebem, mas revelaram os atributos de Satanás, que se deleita em torná-los seus instrumentos para dar testemunho contra os escolhidos de Deus. Então, o que essas pessoas fazem? Elas dão testemunho contra quem? Os escolhidos de Deus. Os escolhidos de Deus. E elas acham que estão fazendo o trabalho de quem? De Deus. De Deus. Irmãos, essa parte para mim, eu acho que é a mais sensível, sabe? É quando nós revelamos os atributos de Satanás na nossa vida, na nossa família, e achamos que estamos fazendo um trabalho para Deus. Estamos completamente cegos quanto ao que estamos fazendo. É por isso que exige que tenhamos um conhecimento muito preciso das Escrituras, tá? Das Escrituras e de quem somos, porque as Escrituras é que vão revelar quem de fato somos, qual espírito temos. Olhem aqui comigo.
Lucas 9. Olhem aí, Lucas 9. Vamos ver um texto aqui em Lucas 9. Vamos ver esses últimos textos e as considerações finais para a gente fechar. Lucas 9. Todos estão lá? Lucas 9, verso 49 diz: E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhes proibimos, porque não te seguem conosco. E Jesus lhe disse: Não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Não proibais, quem não é contra nós, é por nós. Mas, quando a gente olha aqui o capítulo 11, olhem aí, o capítulo 11 do mesmo livro, pertinho, verso 23, 11, 23. E Jesus disse: Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então não parece que Jesus está um pouco em contradição nas narrativas? Olha, quem não é contra nós é por nós, mas ele fala, mas agora quem não está comigo está contra mim também. Então será que ele está corroborando com o espírito de João? Ou se a gente avaliar brevemente o contexto, nós vamos ver que ele não está corroborando com o espírito de João. Olhem só aí o capítulo 9. Voltem aí no capítulo 9. Vamos ver o contexto desse texto onde Jesus disse: Não os proibais, porque quem não é por nós, quem não é contra nós é por nós. O capítulo 9, verso 46. E suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Então, na verdade, quando Jesus falou para João: Quem não é contra nós é por nós, ele estava, na verdade, ministrando uma repreensão a João. Ele estava repreendendo João. Porque quando Jesus, se a gente for ver o restante da leitura, mas Jesus, vendo o pensamento, verso 47, do seu coração, ele leu o coração, tomou o menino e colocou no meio e disse: Aquele que não for como esse menino, não entrará no reino do céu. O menor será o maior. Verso na parte final. E respondeu João e disse: Perceba que o que João está querendo fazer aqui é uma média com Jesus. Então, quando Jesus falou: Olha, o mais humilde é o que vai sentar do meu lado, é o que vai ter mais proeminência. E aí Jesus, na verdade, quando ele fala no verso 50, é porque no verso 49, João tentou ter uma atitude ali de que ele defendia a causa de Jesus. Olha, Jesus, eu sou muito humilde, eu sou pequeno, eu sou como a criança. Tanto que aquelas pessoas que não estão conosco, eu mando parar de pregar. Mas olha só o que ele fala, né? E respondendo, João disse: Mestre, vimos alguns que em teu nome expulsavam demônios, e lhe proibimos. Por que ele proibiu? Por quê? Porque não te segue conosco. Ou seja, eles não estão junto conosco, então logo eles estão, se eles não estão junto conosco, logo eles estão errados. Mas perceba que é um pensamento totalmente incorreto, incoerente. Não é porque uma pessoa não está comigo que ela está errada. E aí Jesus falou: Olha, quem não é contra nós é por nós, João. Fica na sua. Ninguém é obrigado a me seguir. As pessoas devem me seguir por livre e espontânea vontade. Agora olhem o capítulo 11. O capítulo 11 nós não vamos avaliar o contexto dele. Mas Jesus fala que quem é contra mim, quem comigo não junta, espalha, etc., é porque eles estavam julgando as motivações de Jesus. Depois vocês podem ler o contexto. Aqui os fariseus estavam dizendo que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Beelzebu. Então eles estavam julgando as motivações de Jesus, julgando também o espírito pelo qual Jesus atuava. Então Jesus deu essa repreensão aos fariseus porque eles estavam querendo ditar a consciência de Jesus e os meios pelo qual ele trabalhava. E aí Jesus falou: Olha, quem comigo não ajunta, espalha. Então são contextos totalmente diferentes. Olhem Lucas 19, Mateus 19, vamos ver por qual meio Jesus trabalhava. Mateus 19, o jovem rico. Verso 16. E eis que se aproxima alguém dele e disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Esse verso aqui já tem uma ideia interessante. E já mostra que este jovem rico, ele estava acostumado a barganhar. Então ele falou assim para Jesus: O que eu faço para ter isto? Ou seja, como eu consigo ter a vida eterna?
E Jesus foi ao âmago da questão. E disse-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Não há bom nenhum senão Deus. Se queres, porém, entrar na vida, ou ter a vida eterna, guarda os mandamentos. Ou seja, você não precisa dar nada, é só você aceitar. Verso 18. Disse-lhe ele: quais? E disse Jesus. E ele cita os 6 mandamentos. Interessante que ele não cita os 4 primeiros mandamentos. Ele citou os últimos 6. Os primeiros 4 mandamentos têm a ver da nossa relação com Deus. Os últimos 6 mandamentos têm a ver com a nossa relação com o próximo. Então o problema do filho pródigo, na verdade, era assim e era assim. Porque se eu também tenho problema com os meus irmãos, naturalmente, dentro dessa perspectiva aqui, eu vou ter problema com Deus. Tanto que Jesus, ele foi no âmago da questão que era o problema do coração desse jovem. Honra teu pai e tua mãe, verso 20. Disse o jovem: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Mas o que mais me falta? Disse-lhe Jesus: se quer ser perfeito, na verdade, vende tudo que tem e dê aos pobres. Então, quando o jovem falou que ele observava perfeitamente a lei, ele estava dizendo que era perfeito. Então Jesus falou: olha, se você de fato quer ser perfeito, falta uma coisa: vende tudo que tem e dê aos pobres. E vem e me segue. Percebam que ali terminou a fala de Jesus: vem e me segue. Ele deixou a cabo do Espírito Santo o arguir na mente daquele jovem. O livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, 350, diz: Jesus lhe ofereceu esta escolha: desfaça-se das suas posses e terá a vida eterna. Então Jesus deixou com ele o quê? A escolha. Desejado de todas as nações, 520 diz: as palavras de Jesus ao príncipe representavam em verdade o convite: escolhei hoje a quem servais. A escolha foi deixada ao livre-arbítrio daquele príncipe. Se decidisse escolher seguir a Cristo, deveria renunciar a tudo e segui-lo. Então Jesus, ele não impôs nada, ele não forçou nada, ele simplesmente deixou ao cargo daquele jovem escolher, seguir ou não seguir. Irmãos, e eu acredito que talvez esta seja a lição mais difícil para a gente aprender hoje. É falar de Jesus e deixar a pessoa livre para seguir. E talvez isso no âmbito familiar seja ainda mais complexo. Eu não tenho filhos, então eu nem tenho como falar muito isso. Mas até que ponto a gente deve instruir uma pessoa ou forçar aquela pessoa a seguir Jesus? Porque muitas pessoas que às vezes os pais tentam enfiar Jesus de goela abaixo são os primeiros, são os que vão mais vomitar Jesus. Então precisa existir uma ciência que só Deus poderá dar a quem tem filhos, para que eles possam ter o tempo correto, para que não cause naquele jovem, ou naqueles filhos, ou na criança, especialmente na criança, uma indigestão de Jesus. Porque senão certamente ela não vai conseguir abstrair bem quem é Cristo na vida dela. E isso é claro que é amplo. Muitas vezes a gente dá estudo bíblico e a pessoa ali tem o seu tempo, como a gente viu Nabucodonosor, foram mais de 20 anos até se entregar a Jesus. Salomão, na juventude, serviu ao Senhor, mas a boa parte da sua vida foi um dos maiores pecadores desse mundo. Homossexualismo, tanto de coisa que ele se envolveu, no final da sua vida se entregou a Jesus novamente, né? E agora de maneira completa. Então, seguir a Jesus, na verdade, dar esse espaço para seguir a Jesus, é a obra do Espírito Santo no coração da pessoa. Como mensageiros de Deus, como instrutores bíblicos, qualquer coisa que seja nessa direção, nós não vamos conseguir atingir esse terreno. Só o Espírito Santo pode fazer esta obra. A pessoa pode ter o exemplo mais perfeito que for dentro de casa. A gente tem exemplos disso na Bíblia. Os filhos de Samuel, por exemplo, o Materiais de 88, volume 2, diz que quando Samuel terminou o preparo dos seus filhos, ela fala: eles não estavam menos preparados do que os 4 hebreus em Babilônia. Os filhos de Samuel não estavam menos preparados, mas olha o caminho que tomaram.
Ou seja, eles tiveram o exemplo de um homem piedoso dentro de casa, mas ainda assim tomaram um caminho que foi contrário àquilo que tinha sido lhe apresentado por palavra e por exemplo. Então Deus nos chama como mensageiros. Eu acredito que nesse momento em que nós estamos passando, com essa séria possibilidade de decreto dominical, com essa séria possibilidade da nossa consciência começar a ser cerceada de maneira muito mais frontal, nós precisamos aprender o que é liberdade de consciência. E que a falta de liberdade de consciência não vem só do governo para a gente, não. Ela é muito presente na nossa vida, muito presente no nosso dia a dia. E só existe um caminho seguro, que é seguir a Jesus. Seguir as pisadas de Jesus. Porque os passos que Jesus deixou para que nós sigamos, esses passos são cheios de perfeito equilíbrio, cheios de perfeita sensatez. E se nós não colocarmos realmente os nossos pés nas pegadas de Jesus, pode ser que nós vamos ser cerceadores de consciências. Assim como o governo vai ser, o poder militar vai ser, as grandes potências religiosas também vão ser. Mas aí eu vou ser também dentro da minha esfera. Ou seja, eu vou ser o pedreiro que oprime o meu ajudante. Porque o meu pedreiro foi oprimido pelo mestre de obra. E a escala assim segue. Eu acho que Deus tem nos feito um convite a analisarmos de fato qual espírito tem me movido. Como o texto que a gente leu ali, que eu acho fantástico, né? Assim, um texto forte. Tem pessoas que impõem para outros, é porque Cristo já não está mais no coração. E ela não percebe isso. E ela vai usar a força para que a sua doutrina, para que o seu ensinamento, o seu dogma seja aceito. Ela revela os atributos de Satanás, porque ele é quem domina as consciências e não vai perceber. Que Deus possa ter misericórdia de nós, irmãos. Amém. E nos dar o Espírito Santo, porque eu acredito que sem o Espírito Santo, todos nós já seríamos loucos. Essa é a verdade. Se nós não somos loucos, é porque temos o Espírito Santo. Eu achei bastante... A gente até riu de uma situação que tem um obreiro nosso que fez uma viagem agora para o sul, de férias, para ficar ali com os familiares, e já tinha muitos anos que ele não ia, e ele falou: Silver, que coisa. Aí ele narrou várias coisas que aconteceu lá, em vários âmbitos, né? E eu falei: nossa, eles estão muito doidos mesmo. Ele falou: rapaz, e eu tirei uma lição para mim. Falei: qual? Falei: será que eu também não estou doido? Porque na verdade, irmãos, se não é o Espírito Santo na nossa vida, realmente nós vamos entrar em muitos caminhos assim de loucura e não vamos perceber. Ninguém, como tem religiosos loucos aí que matam crianças, matam filhos, essas loucuras que acontecem aí. Ninguém acorda de manhã e faz aquilo. Aquilo ali é o contemporizar de uma coisa errada que vai tomando conta da pessoa, vai tomando conta da mente da pessoa. Então, se não for o Espírito Santo realmente delimitando na nossa mente até onde devemos ir, o que é importante, o que não é importante, trazendo este caráter ilibado, este caráter centralizado na verdade, nós também vamos cair na loucura. Nós nunca devemos esquecer, o livro Maranata 255 diz que o mundo vai ser dividido em quantas partes? 2, só 2. Não é 3, não são os intermediários, só 2 partes. Verdade e erro. Malaquias, capítulo 4, fala isso também. 1 Reis, capítulo 19 também, lança essa ideia. 18 também. Só 2 partes. Ou eu vou estar de um lado, ou eu vou estar do outro. Ou eu vou estar do lado daqueles que vão ter uma consciência ilibada, santa e coerente, ou eu vou estar do lado daqueles que ficaram loucos. Nós vamos ver um texto, numa das apresentações, que diz que toda pessoa que permitiu sua consciência ser violada e não conseguiu dar passos atrás, ela se torna um tirano e viola a consciência de outros. Ela fala que todos fazem isso. Então, permitir que a nossa consciência seja violada, irmãos, é muito grave. Mais grave também seria violar a consciência de outros. Por isso que temos que analisar várias coisas. Lembram da história do começo? Ainda que seja uma história inocente.
Eu acho que tudo aqui é perto e o Zé Pedro acha que tudo é longe. Mas isso só mostra a perspectiva de mundo e a perspectiva de consciência de cada um. Então a maneira que vocês vão lidar comigo deve ser diferente da maneira que vai lidar com ele. Porque senão daqui a pouco vamos estar chamando ele de herege por ter a mente estreita, mas talvez ele não tenha condições cognitivas de ir além daquilo que ele está. E aí eu preciso fazer o que com a mensagem? Adaptar a realidade daquela mente simples, daquela mente tacanha, pequena. Assim como Jesus fazia. Quando Jesus falava para os fariseus, o que ele falava? De Moisés, de Abraão, da lei, etc, etc, etc. Quando ele falava com os pescadores e o agricultor e o povo pobre, ele falava de quê? De construção civil, de agricultura, de pescaria, de coisas daquele grupo, daquela etnia ali. É uma lição que nós precisamos aprender também. Nós precisamos falar a linguagem que o meu ouvinte vai entender. E sem eu afligir ou de alguma maneira ferir a consciência daquela pessoa. Porque senão eu também não vou conseguir alcançar o potencial que eu poderia alcançar. A minha oração para cada um de vocês aqui é que o Espírito Santo possa em nós fazer morada, que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, porque se chegou um tempo em que a gente precisa de uma mente iluminada, é agora. Para que nós não venhamos a ter a nossa consciência violada e também não sermos violadores de consciências, mas que nós possamos ser construtores de consciências. Que Deus abençoe a cada um de vocês e agradeço por me ouvirem pacientemente.